Depois de 8 anos sendo excluído, comprei um resort à beira-mar. Parte 4. Minha mãe culpando Bruna por fazer tantas mudanças. Rafael culpando minha mãe por escolher um lugar tão caro. Meu pai silencioso, como sempre, evitando conflito. E ninguém, absolutamente ninguém, questionando se talvez tivessem criado essa situação sozinhos com sua arrogância e suas exigências impossíveis. 2 semanas antes do casamento, as coisas se intensificaram. Bruna começou a me ligar diretamente no celular, às vezes tarde da noite, chorando. Felipe, está tudo dando errado. Mãe está enlouquecida com os custos. Rafael está brigando com ela o tempo todo, e eu só queria um casamento bonito. Parte de mim, a parte que ainda lembrava da criança que ela foi, sentia uma pontinha de pena. Mas então eu lembrava do jantar, da frase, sua presença sempre deixa tudo tão constrangedor, e a pena evaporava. Bruna, talvez vocês devessem considerar simplificar, manter o que foi contratado originalmente. Você não entende, ela soluçava. Rafael quer impressionar a família dele. Eles são muito exigentes, e mãe prometeu para todas as amigas dela que seria o casamento do ano. Então não era realmente sobre o que ela queria. Era sobre impressionar outros, manter aparências, continuar fingindo que eram mais importantes do que realmente eram. Sinto muito, Bruna. Não sei o que mais posso fazer. Ela desligou frustrada. 1 semana antes do casamento, meu pai apareceu sozinho no resort. Pedi que o deixassem subir ao meu escritório. Ele entrou, claramente desconfortável, e sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Felipe, começou. E havia algo diferente em sua voz. Cansaço, talvez. Preciso falar com você como pai para filho. Esperei em silêncio. Ele continuou, sei que não temos sido próximos, sei que sua mãe pode ser difícil às vezes, mas esse casamento está custando muito mais do que planejamos. Já gastamos todas nossas economias. Peguei um empréstimo. Se tivermos que pagar esses 58 mil extras, vou ter que vender meu carro. Ele parecia genuinamente preocupado, e pela primeira vez em anos, vulnerável na minha frente. Por que não simplificam então? Perguntei. Mantenham o que foi contratado originalmente. Ainda será um casamento lindo. Ele suspirou pesadamente. Você não entende. Sua mãe convidou metade da cidade. Todas as expectativas foram criadas. Se não entregarmos o que prometemos, vamos virar motivo de piada. A reputação da nossa família está em jogo. Reputação. Sempre voltávamos a isso. Era sempre sobre o que os outros pensariam. Nunca sobre o que realmente importava. Pai, disse cuidadosamente. Talvez seja a hora de perguntar se essa reputação vale todo esse sacrifício financeiro e emocional. Ele me olhou por um longo momento. É fácil falar isso quando você não tem nada a perder. Aquela frase doeu mais do que ele imaginava. Nada a perder? Eu tinha construído um império do zero. Tinha comprado aquele resort inteiro. Tinha mais sucesso do que qualquer um deles poderia imaginar. E ele achava que eu não tinha nada a perder. Sinto muito, pai. Não posso ajudar com os valores. É uma decisão que está acima de mim. Ele levantou derrotado. Na porta, virou-se. Você realmente não vai ajudar sua própria família? A forma como ele disse aquilo, como se eu fosse o vilão da história, quase me fez revelar tudo ali mesmo. Mas me contive, porque a vingança que eu estava arquitetando era muito maior do que um momento de satisfação. Era sobre fazer com que eles entendessem, de forma visceral e inesquecível, as consequências de suas escolhas. Era sobre mostrar que a pessoa que eles descartaram como um fracasso era, na verdade, quem controlava o destino do evento mais importante para eles. 5 dias antes do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era meu tio Roberto, o mesmo que empregava Bruna. Felipe, seu pai me contou sobre a situação. Olha, sei que vocês não são próximos, mas é família. O que você precisa para ajudar a resolver isso? Interessante como de repente todos lembravam que éramos família quando precisavam de algo. Tio Roberto, não é questão de querer ajudar. Simplesmente não tenho autoridade para mudar as políticas do resort. Ele ficou em silêncio por um momento. E se eu falar com o dono? Tenho alguns contatos. Talvez consiga uma reunião. Quase ri. Pode tentar, mas ele é bem irredutível quanto às políticas. Ele prometeu que tentaria e desligou. Obviamente, essa ligação nunca chegaria a lugar algum, já que eu era o dono. Mas era fascinante ver como eles mobilizavam toda a família para tentar resolver o problema. Todos exceto eles mesmos se responsabilizando pelas escolhas que fizeram. 3 dias antes do casamento, a tensão atingiu o pico. Bruna teve uma crise de nervos no meio de uma prova de vestido e foi parar no hospital com uma crise de ansiedade. Minha mãe me ligou histérica. Você viu o que fez? Sua irmã está no hospital por sua causa. Respirei fundo, controlando a raiva. Mãe, eu não fiz nada. Apenas apliquei as regras do meu trabalho. Ela gritou. Seu trabalho? Você deveria estar do lado da sua família, não de um resort qualquer. E desligou na minha cara. A culpa era minha. Claro que era. Nunca das exigências absurdas deles. Nunca da arrogância. Nunca da forma
forma como trataram as pessoas. Sempre minha culpa por existir fora do molde que eles queriam. Naquela noite, sozinho no meu escritório com vista para o mar, refleti sobre tudo. Havia uma parte de mim que questionava se estava indo longe demais. Mas então, abri meu computador e reli todos os e-mails, todas as mensagens, todos os registros de como minha família tinha tratado não apenas a mim, mas a todos os funcionários do resort. A arrogância, o desrespeito, a certeza absoluta de que eram superiores. E lembrei do jantar, daquela frase que mudou tudo. Sua presença sempre deixa tudo tão constrangedor. Não, eu não estava indo longe demais. Estava apenas permitindo que a verdade viesse à tona. 2 dias antes do casamento, fiz uma reunião com toda a equipe do resort. Pessoal, o evento deste final de semana é muito importante. Quero que todos deem o melhor de si, mas também quero que mantenham a dignidade. Se qualquer membro da família Santana for desrespeitoso com vocês, me chamem imediatamente. Ninguém aqui merece ser maltratado. Não importa quanto o cliente esteja pagando. Vi os olhares surpresos e gratos. Eles não estavam acostumados com um proprietário que os defendesse. Mariana se aproximou depois. Posso fazer uma pergunta pessoal, Sr. Santana? Assenti. Essa família é parente seu? Sorri levemente. Por que pergunta? Porque tenho a impressão de que há uma história aqui. E pela forma como o senhor está conduzindo tudo, parece que está preparando algo. Ela era mais perceptiva do que eu imaginava. Digamos que sim, há uma história. E sim, algo está prestes a acontecer. Mas não se preocupe, ninguém da equipe será prejudicado. Na verdade, vocês vão ter uma história interessante para contar. Ela sorriu, intrigada, mas não pressionou mais. Na véspera do casamento, a família inteira chegou para se instalar nas suítes. Eu me certifiquei de não estar visível durante o check-in. Queria que tudo parecesse normal até o momento exato que eu havia planejado. Bruna tinha reservado a suíte presidencial, a mais luxuosa do resort. Meus pais ficaram na suíte adjacente. Rafael e sua família ocuparam outras 3 suítes. Ao todo, 22 suítes das 20 disponíveis estavam ocupadas por convidados do casamento. O resort estava praticamente privatizado para eles, exatamente como haviam pedido. Durante a noite recebi relatórios da equipe. Minha mãe já havia reclamado 3 vezes sobre detalhes insignificantes. Rafael tinha sido rude com um camareiro, mas Bruna estava quieta, provavelmente ainda se recuperando da crise de ansiedade. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para ela. Bruna, espero que esteja se sentindo melhor. Amanhã será um dia lindo. Aproveite. Felipe. Ela respondeu minutos depois. Obrigada, Felipe. Sinto muito por tudo estar tão complicado. Você sempre foi um bom irmão. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Sempre fui um bom irmão, mas nunca fui tratado como parte da família. Amanhã tudo isso mudaria. Amanhã eles descobririam quem realmente controlava a situação. Amanhã a humilhação que senti naquele jantar seria devolvida, não com raiva ou agressividade, mas com a simples e devastadora revelação da verdade. Fui dormir sabendo que o dia seguinte seria um dos mais importantes da minha vida. Não porque estava prestes a destruir o casamento da minha irmã, mas porque estava prestes a recuperar minha dignidade. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma nuvem sequer. O mar estava calmo, refletindo a luz dourada do sol. Era o tipo de dia que fotógrafos sonham. E minha irmã tinha tido essa sorte. Acordei às 5 da manhã antes de qualquer hóspede e fiz uma última vistoria em cada detalhe do resort. As flores estavam impecáveis, as mesas montadas com precisão milimétrica, o buffet preparado com ingredientes premium. Tudo estava perfeito. Ironicamente, mesmo planejando minha vingança, eu não conseguia permitir que o serviço fosse inferior. Meu orgulho profissional não permitia. Às 9 da manhã, o resort começou a ganhar vida. Convidados circulavam pelos jardins, tirando fotos. O salão de beleza que montamos especialmente estava ocupado com madrinhas e mãe da noiva. Eu observava tudo de longe, mantendo-me estrategicamente invisível. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, seguida da recepção. Eu tinha planejado fazer minha revelação durante o coquetel, aquele momento entre a cerimônia e o jantar, quando todos estariam relaxados e de bom humor. O impacto seria máximo. Ao meio-dia, Mariana me encontrou discretamente. Senhor Santana, a senhora Elaine está perguntando por você. Ela quer confirmar alguns detalhes de última hora. Respirei fundo. Diga que estou resolvendo uma situação com fornecedores e retorno em breve. Não queria nenhuma interação antes do momento planejado. Às 3 da tarde, vesti meu melhor terno. Cinza chumbo, corte impecável, camisa branca, gravata azul marinho, sapatos italianos que custaram mais do que minha família imaginava que eu ganhava em um mês. Olhei para meu reflexo e vi um homem diferente daquele que tinha sido humilhado naquele jantar. Vi o dono de um império, alguém que tinha construído sucesso com as próprias mãos. Às 4h30, os convidados começaram a se dirigir para o jardim onde aconteceria a cerimônia. 200 cadeiras brancas dispostas em semicírculo ao redor de um altar, decorado com flores brancas e folhagens tropicais. Tudo com vista para o mar. Era realmente deslumbrante. Vi meus pais chegando, minha mãe em um vestido. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.